Olá, pessoal! Estamos de volta, graças a Deus. Vamos ter um ano repleto de novas oportunidades, de novos aprendizados. Eu sou a professora Fernanda e a gente vai trabalhar junto na disciplina de História. Vamos lá? Hoje, na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre temporalidade. E o que seria isso, professora? Temporalidade lembra o quê? Lembra tempo, né? A gente vai aprender um pouco sobre passado, presente, futuro. Como é que isso foi criado? Como é que a gente sabe que a gente está falando de alguma coisa do passado? Como é que a gente sabe que o que a gente está falando é agora, presente? Como é que a gente sabe que a gente está falando do futuro? Vamos recapitular. Passado é uma coisa que já aconteceu, tá? Presente é aquilo que a gente está vivendo hoje, é o que está acontecendo agora. E futuro é o que ainda vai acontecer. São as coisas que a gente planeja, que a gente sonha e aquelas coisas também que a gente nem sabe que vai acontecer, né? Mas a gente sabe que o futuro guarda coisas maravilhosas pra gente. E aqui no Vitória Ensina em Casa a gente vai aprender bastante coisas, tá bom? Então, ideia de temporalidade, presente, passado e futuro, certo? Qual é o objetivo da nossa aula? A gente vai compreender como é que a relação da gente em família, em sociedade, com outras pessoas, contribui para que a gente forme a nossa história e a história das pessoas que vivem em volta da gente. Ô professor, o que é que isso tem a ver com o tempo? Que nossa história é feita de passado, presente e futuro. Então, quando a gente está em família, que a gente se relaciona com outras pessoas, quando a gente está na escola, na igreja, numa sociedade como um todo, a gente está construindo a nossa história e a gente está fazendo parte da história de outras pessoas também, certo? Então, aí eu vou trazer para vocês uma história para a gente conhecer. Ó, o mundo inteiro. Quem escreveu essa história foi Liz Garton e Marla Fraser. Então, através do olhar que elas passaram sobre o mundo, é que a gente vai aprender um pouco, sobre passado, presente e futuro, tá bom? Olha só, a rocha, a pedra, a areia, o seixo, o braço, o ombro, o rosto, o queixo, um buraco para cavar. E aí a gente vê o quê? A gente vê duas crianças brincando. Onde é que elas estão brincando? Eu acho que é uma areia de praia, né? Então, são atividades que a gente faz no dia a dia. Tem gente que nunca foi na praia, mas tem gente que sabe brincar, né? Então, são duas crianças brincando, catando cesto, cavando buraco, certo? E aí é o mundo delas, tá? Uma concha para guardar. O mundo inteiro é um vasto lugar. O mel, a abelha. O favo, o zumbido. O sabugo, a espiga. O milho cozido. O tomate vermelho, a erva de cheiro. O que é que a gente vê aí? A gente já vê uma outra cena. Aí a gente já vê, ó, pessoas no campo, plantações. E depois a gente vê, ó, uma feira onde as pessoas estão negociando aquilo que elas plantam, que elas colhem. Lembra que a gente começou vendo uma praia, agora a gente já está no campo. Por quê? Porque o mundo inteiro ele é vasto, existe uma imensidão de coisas diferentes que a gente pode viver no mundo. E cada pessoa aí da história tem a sua própria história para contar, certo? O mundo inteiro é um canteiro. O tronco, o toco, o ramo, o carvalho. Trepar no alto, ficar sobre o galho, ver a manhã passar neste abrigo. O mundo inteiro é novo e é antigo. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que, para alguns, o mundo é novo. Para vocês que são crianças, o mundo ele é totalmente novo. Vocês têm milhões de possibilidades de coisas para aprender. Mas para quem já é idoso, o vovô, a vovó, aquela titia mais idosa, o mundo já é antigo, já viveu bastante coisa. Então, aquele mesmo mundo, dependendo de quem estiver olhando, ele pode ser ou novo ou antigo.
A rua, a via, atravessa o caminho. Olha o que a gente vê aí, ó. Um centro da cidade, mais ou menos, né? As pessoas estão indo à igreja, as crianças estão brincando, subindo em árvore, descendo. Já é um outro olhar, já é um outro local que a gente está vendo. O navio, a jangada, a vela, o barquinho. O ninho, a ave, a nuvem cinzenta, o mundo inteiro sopra e venta. Corre, tropeça, escorrega, olha a lama, vira o balde, derruba, esparrama. A sorte volta em outro momento. O mundo inteiro. Então as crianças estavam brincando, de repente começou a chover, correu todo mundo, o balde derramou, as coisas foram acontecendo, um mundo inteiro de possibilidades. Segue em movimento. A mesa, o prato, a faca, o saleiro, a barriga faminta, o jantar vem ligeiro. O pão, a farinha, o caldeirão fervente. O mundo inteiro é frio e quente. O sol se pondo, a sombra repentina. O fim do dia, o grilo, a cortina. Um fogo leva o frio embora. O mundo inteiro descansa uma hora, né? Os avós, os pais, os parentes, os primos, o piano, a harpa. E o violino, de colo em colo segue o bebê. O mundo inteiro somos eu e você. Tudo que se escuta, sente e vê. O mundo inteiro é tudo isso. Tudo isso somos eu e você. A paz, a esperança e o amor verdadeiro. Nós somos o mundo inteiro. E aí, pessoal, gostaram da história? Vocês viram que a gente passou por vários momentos, né? Começou crianças brincando na praia, depois a gente passeou pelo campo, depois a gente conheceu uma cidade e depois as pessoas começaram a se reunir entre amigos, em um restaurante, com a família. Então isso é o mundo inteiro. Cada um enxerga o mundo de uma maneira, certo? Ó, que lugares vocês costumam visitar que se parece com os lugares da história? E aí, vamos pensar, vamos analisar essa história? Com quem vocês costumam passear? As pessoas da sua família costumam se reunir? A gente vai responder uma por uma essas perguntas, analisando. Por exemplo, na história, a gente já viu que passou por vários lugares, né? Qual é desses ambientes assim que você já foi? Você já foi à praia? Ah, não, professor, eu nunca fui na praia. Mas e você conhece o campo, as plantações? Você costuma ir à igreja? As pessoas da sua família se reúnem? Quando a gente para analisar a história e pensar em tudo isso, a gente pensa em quê, gente? No que já aconteceu. E isso é o quê? O passado. Então, quando a gente para analisar a história, a gente analisa o nosso passado. É um tempo que já passou. Ah, professora, eu estou me lembrando agora que eu gosto de brincar com meus amigos, subo e desço em árvore. E é uma coisa que já passou, que você já fez. Futuramente você pode fazer de novo. Mas quando você para pensar no que você já fez, é passado, tá certo? Ó, quando você sai de casa, você tem a possibilidade de conhecer o novo, interagir, contribuir para a história de cada local e, consequentemente, da sua história e dos que os acompanham. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, quando você sai de casa, você tem um mundo de possibilidades pela frente, certo? E aí você vai construir a tua história quando você se relaciona com outras pessoas e vai fazer parte das histórias dela também. Por exemplo, você vai passear com sua família. Quando você chega na praça, você encontra com outras famílias. E aí você acaba fazendo amizades, se relacionando, conhecendo. E um dia, quando você lembrar que foi na praça com a sua família naquele dia, o que é que você vai lembrar? Que conheceu tal criança, que fez tal amizade. Então, aquela pessoa fez parte da sua história e você também faz parte da dela. Certo? Outra
a outra pergunta é, com quem vocês costumam passear? Ah, professora, eu costumo passear com tanta gente. E aí? Eu costumo passear com as pessoas da minha família, às vezes eu saio para passear com meus vizinhos, certo? Então, as pessoas que você convive, que você se relaciona, que você interage, elas fazem parte da formação da sua história. E isso é passado e isso também é futuro, não é isso? Olha só, quando você relembra o que você viveu e com quem você viveu, você está falando, quando você lembra o que você vive e com quem você vive, desculpa, você fala do presente. Quando você lembra o que você viveu e com quem você viveu, você lembra do passado. E aí, quando você planeja e você sonha em viver alguma coisa, ah, professora, eu nunca fui na praia. Eu tenho um sonho de conhecer a praia. Eu estou dando esse exemplo da praia porque eu tenho muitos alunos lá em Pirituba que nunca foram na praia, não conhecem a praia. Então, isso é um sonho deles. Então, ele está pensando em quê? Ele está pensando no futuro dele. Futuramente, ele vai conseguir realizar esse sonho, vai passear com alguém e vai conhecer a praia, certo? Aí, a gente passa a falar também da família, do grupo que a gente vive, né? Quando sua família se reúne dentro de casa ou até fora em algum... Ah, professora, a gente gosta de se juntar e ir para a igreja, a gente gosta de se juntar e ir para a piscina. Vocês estão construindo uma história, uma identidade social, uma memória, tanto pessoal quanto coletiva, a sua memória e a memória da sua família, certo? À medida que esses momentos se repetem muitas vezes no ano e por anos, por exemplo, marcam e contribuem para a formação da memória histórica daquele indivíduo, daquele grupo familiar. Os professores, o que é que isso quer dizer? Por exemplo, o Natal. Todo ano a gente comemora o Natal, não é isso? Em dezembro, do dia 24 para o dia 25, existe a maioria das famílias aquela tradição de se organizar, todo mundo se arruma, compra roupa nova, se organiza. Algumas pessoas vão à igreja, aí depois tem um jantar em casa e troca presentes, tem um amigo secreto. Isso é uma tradição familiar, certo? E faz parte da tua memória histórica, tá? Outra coisa, o São João, que aqui em Vitória o São João é bom demais, né? Isso todo mundo gosta de curtir, mas existe uma tradição, tem as quadrilhas, tem a fogueira, tem o milho, então tudo isso faz parte tanto da história do indivíduo como da história coletiva, tá bom? Uma outra coisa vamos olhar agora, eu vou trazer para vocês as figuras, algumas figuras do livro que a gente leu, tá? E aí a gente vai pensar, o mundo inteiro somos eu e você, o que será que o livro quis dizer com isso? Como eu já expliquei para vocês, quando a gente se relaciona com outras pessoas, a gente conhece, a gente faz amizade, certo? A gente está dizendo que o mundo, aquele que fica lá fora, fora das nossas casas, através dos muros das nossas casas, ele é feito por mim, mas ele é feito também por você. Então, quando ele diz que o mundo inteiro somos eu e você, é isso que ele está querendo dizer, certo? Uma outra, o mundo inteiro é tudo isso somos eu e você. E aí ele trouxe algumas imagens, ó. Tem duas mulheres sentadas num balanço, que podem ser mãe e filha, ou podem ser avó e neta. A gente vê um vovô brincando com um cachorrinho. A gente vê um casal. A gente vê duas crianças conversando e brincando com travesseiros. Então, essas pessoas estão fazendo o quê, professora? Elas estão vivendo, gente, momentos diferentes, certo? Elas estão vivendo o mundo delas. E tudo isso é feito eu e você, tá? O mundo inteiro é um vasto lugar. Ô, professor, o que isso quer dizer? O mundo inteiro, ele é vasto, ele é grande. Ele tem muitas possibilidades. Vocês, crianças, vocês têm um mundo inteiro, como diz o livro, pela frente para viver, para conhecer, para aprender coisas novas. Então tem que aproveitar, não é mesmo? O mundo inteiro é novo e antigo, como eu falei para vocês na história. Para alguns, o mundo é novo. Para outros, o mundo é antigo. Vai depender de quê? Do que você já viveu, da sua experiência, da sua idade. Professora, mas tem a ver com ser novo e velho? Não necessariamente. Tem alguns idosos que nunca viveram coisas que algumas crianças já viveram. Por exemplo, tem alguns idosos, alguns vovôs e algumas vovós que nunca foram no shopping. E tem, professora?
Tem alguns vovôs e algumas vovós que nunca foram no shopping. Então, se ele vai no shopping pela primeira vez, é um mundo novo para ele. Não é uma coisa que ele já conhece. Não é uma coisa antiga, certo? Pensando sobre o que aprendemos. Quando olhamos para o mundo e conseguimos identificar que mundo é tudo aquilo que está à nossa volta, conseguimos identificar o que é o mundo inteiro. Como eu já falei para vocês, tudo que está à nossa volta, tudo que a gente faz, que a gente aprende, que a gente se comunica, é o nosso mundo. O meu mundo é diferente do seu, mas eu faço parte do seu mundo e você do meu, certo? Quando olhamos para o passado da nossa família e do nosso grupo que fazemos parte, conseguimos entender nossas origens e os passos que foram dados para chegarmos até onde estamos. Assim sabemos de onde viemos e o que queremos para o futuro. Cada pessoa tem uma história só sua, diferente da história da outra pessoa. E quando essas histórias se cruzam, contribuímos umas com as outras. Como eu acabei de falar, eu tenho o meu mundo e você tem o seu, mas a gente faz parte do mundo um do outro. Tá? Agora a gente vai dar uma revisada por tudo que a gente viu na aula de hoje, para a gente colocar as ideias no lugar, porque foi muita informação nova, não é isso? Olha só, a gente fez uma leitura deleite de um livro chamado O Mundo Inteiro, tá? Depois a gente fez uma análise desse livro, a gente refletiu, né? A gente fez o livro fez algumas perguntas e a gente respondeu refletindo através das imagens dos livros, né? Quais são os lugares que a gente costuma visitar, que parecem com os lugares da história, com quem a gente costuma passear, se as pessoas da nossa família costumam se reunir ou não, certo? E isso fez a gente fazer o quê, gente? A gente lembrar do passado, fez a gente pensar no presente e fez a gente sonhar com o nosso futuro também. Tá? O mundo inteiro são lugares, pessoas e histórias formadas e vividas por elas, certo? Através da leitura e da reflexão do texto do livrinho, a gente conseguiu entender que existe um passado, que existe um presente e que existe o futuro, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas a gente já sabe que ele vai chegar. Então você pensa, o que é que você quer para o seu futuro? Coisas boas, coisas legais? Você quer ser uma criança que aprende bastante, que estuda bastante? Então, se esforça, certo? Assiste às aulas, responde às aulas online que a tua professora está te passando. Não deixa de responder, porque o mundo vai passando e o presente vai virando passado. E também vai virando futuro. Então, a gente tem que saber de onde a gente veio, aonde a gente está e para onde a gente quer chegar. Tá certo? E aí, pessoal, gostaram da aula? Espero que vocês tenham gostado. Eu produzi com o maior carinho para vocês. A próxima aula a gente vai falar ainda sobre passado, presente e futuro para vocês conseguirem entender melhor como é que funciona isso aí, na cabecinha de vocês. Tá bom? Se cuidem, fiquem em casa por enquanto. Aguardem que tá mais perto que longe da gente voltar. Tchau!